Se tem um tema que gera muita dúvida, é a criação de peças para as redes sociais. Tamanhos, formatos, resolução, pois eu vou explicar todos esses pormenores no vídeo de hoje, que é sobre criação de carrossel infinito para o Instagram no Illustrator. Vem comigo porque eu sou Gabi Ferraz e você está no Vetoriza aí. Então vamos lá, gente, vamos começar do início. Como sempre, eu vou dar um Ctrl+N para criar um novo arquivo. E aí a gente já começa com a primeira dúvida, que é muito frequente a respeito de publicação das redes sociais. Qual é o tamanho ideal para o meu arquivo? Se a gente vai falando de feed do Instagram, o tamanho ideal é o 1080 por 1080. Se você estiver falando de story ou de reels, você vai ter um arquivo de 1080 por 1920, tá bom? Então vamos lá, como a gente vai criar um carrossel pro feed, eu vou escolher o 1080 por 1080 e aqui em pranchetas eu já vou dizer quantas pranchetas eu quero. A quantidade de pranchetas vai ser a mesma quantidade de imagens que o meu carrossel vai ter. E aí você vai ter que ficar atento para o limite do Instagram. Se não me engano, são 10 publicações. Já vi alguns posts patrocinados com 15, post de anúncio com 15, mas fica atento para isso, tá bom? No nosso tutorial, eu vou trabalhar com um carrossel de 6 imagens, então vou colocar aqui 6 pranchetas e vou dar OK ou criar. Bom, tá criado o nosso arquivo. Primeira coisa que eu vou fazer é configurar essas pranchetas no formato do carrossel, no formato que o carrossel vai ter ao final. Para a gente fazer isso, tem um super macete, tá? Que vai ser a gente usar o painel de pranchetas do Illustrator. Aliás, tem uma aula só sobre pranchetas no meu curso Illustrator Like a Boss. Eu vou colocar o link aqui se você estiver interessado. Tem um cupom de desconto também, tá bom? 10% de desconto se você usar o cupom Bora Galera. E lá eu falo sobre como o painel de pranchetas ele vai te ajudar na hora de você criar os seus projetos, especialmente para as redes sociais. Esse painel de pranchetas ele tem a função de configurar tudo a respeito das pranchetas. Tamanho, posição e principalmente espaço entre elas, que é o que nos interessa nesse tutorial. Eu vou clicar nesse íconezinho daqui de reorganizar todas as pranchetas e na caixa de parâmetros eu vou dizer que eu quero 6 colunas, ou seja, todas as pranchetas vão ficar lado a lado e o meu espaçamento vai ser de 0. E vou dar OK. Dessa forma, eu consigo ter uma grande tira, uma tripa compridona de pranchetas que estão coladas umas nas outras. E aí eu vou ter o efeito do carrossel infinito que eu quero quando eu colocar a arte aqui em cima, tá? Vamos começar a criar a nossa arte. Eu vou trazer para cá as imagens que a gente vai trabalhar. Então, eu já recortei no Photoshop 2 fotos com um fundo transparente. Se você estiver trabalhando para as redes sociais e precisar de uma imagem com fundo transparente, você precisa trabalhar com PNG, porque eu quero colocar um fundo amarelo atrás delas. Então, vamos lá. Eu vou girar essas imagens aqui, vou colocar na posição que eu quero. E fica interessante quando você cria uma arte para um carrossel, você trabalhar com imagens que reforcem esse senso de continuidade, essa ideia de uma coisa infinita que não tem realmente início nem fim, que é o conceito de infinito, inclusive. Pronto, estão posicionadas, como eu falei, na arte final, olha como o corpo do dançarino de hip hop, ele começa na primeira prancheta e vai passando, conforme você vai rolando o carrossel, você vai tendo a composição sendo revelada para você. Então, isso aqui vai dar um efeito bem legal. Agora, vamos adicionar o texto. Seguindo o mesmo raciocínio, eu vou colocar um texto que tenha uma interação de uma prancheta para outra. Para esse texto, eu vou trabalhar com a tipografia Akira Expanded. Eu vou disponibilizar tanto o link para baixar essa fonte, quanto essa arte aberta lá no nosso grupo de apoiadores. E o vídeo para apoiadores dessa semana vai ser também ensinando a fazer essa tipografia esticada, tá bom? Então, se você quiser apoiar, o link também tá aqui na descrição. Entrando no nosso grupo de apoiadores, você tem acesso a várias coisas exclusivas, como um vídeo extra toda semana, e o dessa semana vai ser sobre esse tema daqui. Bom, continuando, coloquei a tipografia, coloquei as fotos. Como eu disse, a tipografia também vai estar orientada no sentido de
uma continuidade de uma prancheta para outra. Vamos colocar agora a cor e os elementos gráficos. Vou trabalhar com uma coisa por camada, então eu tenho uma camada para o texto e uma camada para as fotos. Vou criar uma camada por trás, onde a gente vai ter os elementos gráficos. Vou escolher um tom de amarelo bem quente e vou criar um retângulo que pegue todas as pranchetas, tá? A ferramenta retângulo tá aqui, o atalho para ela é a letra M. E vou colocar alguns elementos, como se fossem uns splashes aqui, que eu vou criar a partir da ferramenta estrela. Só você clicar e manter pressionado a ferramenta retângulo e você tem a estrela aqui, a penúltima ferramenta. Clicando e arrastando, você desenha uma estrela e nas setas de direção do teclado você consegue aumentar ou diminuir a quantidade de pontas da sua estrela. Tá? Para não entrar uma estrela pura, eu quero dar um efeito nela. Então, eu vou vir aqui em Efeito, Distorcer e Transformar e vou escolher a opção de Esvaziar e Inflar. E aí eu vou correr com o meu ponteiro para a posição de esvaziar, para que a gente tenha essa explosão daqui, tá? Também tem um módulo totalmente dedicado a esses efeitos no meu curso Illustrator Like a Boss. Para que isso aqui deixe de ser um efeito e passe a ser um objeto, eu vou vir aqui em Objeto, vou pedir para expandir a aparência, vou diminuir a opacidade para 10% e vou mudar o modo de mesclagem para multiplicar e vou posicionar estrategicamente por trás da minha composição. Um último elemento que eu quero colocar aqui, também para reforçar esse senso de continuidade sobre o qual eu tô falando, né, repetidas vezes ao longo do tutorial, seria o seguinte: eu vou criar um retângulo que pegue toda a extensão das 6 pranchetas, e aí é um retângulo sem preenchimento e com o traçado preto. E aí vou vir aqui em Objeto, Caminho e vou pedir para dividir em grade. O que essa função faz é criar um grid de acordo com a quantidade de linhas e colunas que eu determinar. Então, clica aqui em visualizar para você conseguir acompanhar o que está acontecendo. Aumenta a quantidade de linhas e a quantidade de colunas até você ficar satisfeito com o grid. O ideal, como eu falei, é que ele seja um grid pequeno, mais apertado, e você consiga ver a passagem de uma prancheta para outra. Dá OK, para que ele não fique muito presente, faz a mesma coisa que a gente fez com girafismos, coloca uma opacidade menor e muda o modo de mesclagem para multiplicar, para ele dar uma assentada melhor aqui. E tá pronta a arte do carrossel. Agora vamos para um último passo que é super importante, que é a exportação. Você vai vir aqui em Arquivo, Exportar e vai pedir para exportar para telas. Daí ele vai trazer todas as suas imagens já divididas em pranchetas. Você pode escolher tudo ou pode escolher um intervalo, né? Se for o caso aqui, a gente obviamente vai querer tudo. E aí quando tiver tudo do jeito que você quer, o lugar para onde você quer mandar, a extensão, você pede para exportar pranchetas. E pronto, tá aqui exportado o nosso arquivo. Estão exportadas as nossas peças de carrossel. Tudo que você tem que fazer agora é subir para o seu Instagram, publicar na ordem que você exportou, que não vai ser difícil porque ela já está numerada aqui na ordem correta, e é isso, super fácil, né? Se você gostou desse conteúdo, se você quer ver mais conteúdos como esse voltados para as redes sociais, para a criação de peças, deixa aqui o seu comentário. Aproveita o desconto do meu curso que é por tempo limitado, Illustrator Like a Boss, o link tá aqui na descrição do vídeo e a gente se vê na próxima. Se você gostou, você já sabe o que você tem que fazer, que é dar o seu joinha nesse vídeo e compartilhar esse conteúdo com alguém que possa curtir esse tutorial. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!